Hoje, quando se fala na representação da Páscoa, ninguém tem dúvida. É batata, quer dizer, é ovo e de chocolate. Mas sempre foi assim? Como os primeiros cristãos representavam essa data? Como foi sua evolução na história desde os ícones dos primeiros séculos até os blockbusters sobre coelhinhos e fábricas de chocolate? É nesse espírito pascal que juntamos Carlos de Freitas, Luigi Marnoto e este que vos fala, eu, Felipe Trielli. Tudo bem? Tudo bom? Amigos? Quanto tempo, tudo né? ótimo, hein? Hoje a gente vai falar das representações na Páscoa. Como a Páscoa foi representada antes. Eu fiz uma grande pesquisa, aliás, muito das coisas, principalmente a partir do cristianismo, né? Tá nesse livro aqui, A História da Arte, do Gombrich. Esse aqui é em inglês, The Story of Art. É Ernest, Eu Ernest. tenho... E.H. Gombrich, eu nunca soube o nome dele. Eu tenho uma versão portuguesa, brasileira, tem. que é da editora Martins Fontes. Muito bonito, aliás, tão bonito quanto esse. Esse aqui eu comprei num sebo. Muito bonito, cara. Aqui ele conta a história da arte, né? E a história da arte é a história da Páscoa. Porque... Não só da Páscoa, né? Do cristianismo. Cristianismo. Mas como a ressurreição é o centro da vida cristã, Exato. vou falar um pouco da evolução, mas a primeira representação de desenho era só de jantar, né? Na Páscoa judaica não tinha... Era os caras comendo carneiro, ou então o cara passando sangue na porta e tal. Aí, quando veio Jesus, você imagina aqueles primeiros cristãos, né? Tipo, eram uns carinha lá... Os igrejas primitivas. Maluco, Os primeiros anos, eu digo, eram os carinha que estavam lá, então eles se juntavam e tudo bem. Aí começaram a incomodar aquela seita... Que ela cresceu, né? Judaica lá, que na cabeça dos caras era isso, era uma seita de uns judeus malucos lá que estavam falando umas coisas... Tava crescendo muito, né? Ninguém incomoda se tá... Aí foi quando eles começaram a se esconder, né? Não, então, aí... Catacumbas. Os cristãos têm muita história de que os caras inventavam... Por exemplo, o fogo... Ninguém sabe até hoje se foi Nero mesmo que botou fogo em Roma. Mas, na época, ele falou, aquele pessoal lá, os cristãos... Sim, acusaram os cristãos de colocar então, fogo começaram em as Roma. perseguições. Quando começaram as perseguições, aí... os cristãos começaram, nós, né? Mas os nossos antepassados cristãos começaram a se juntar nas catacumbas e lá foi que eles começaram a pintar. Só que eles não pintavam a ressurreição nem Cristo. Quer dizer, tinha eu acho que acham um ou outro, mas eles evitavam para evitar que os caras chegassem lá e pegassem todo mundo, né? Então era muito sutil a representação. Simbólica, provavelmente. Eles faziam muito Jonas com a baleia. O lance do peixe, né? Peixe, em grego, forma um acrônimo. Cada letra da palavra peixe, em grego, é a inicial de uma palavra da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí eles desenhavam o peixe, aquele peixe que até hoje é conhecido. E aí tem ligação com o milagre dos peixes, tem ligação com Jonas, né? Mas nunca era a Páscoa mesmo, nem a crucificação, nem a ressurreição. Nunca, pelo menos ninguém achou nada muito assim. E de onde veio essa evolução? O que acharam, se eu não me engano, no século II, quer dizer, já 200 anos depois, parece que primeiro ícone foi dentro de uma catacumba em Roma, que é do século II. Existe, está lá até hoje. Santa Maria com o menino Jesus. Mas é curioso, porque aí quando a igreja ortodoxa começou a fazer os ícones mesmo, porque aí os romanos também se cristianizaram. E aí começou a ficar mais tranquilo. Roma cristã. Mas ainda tinha aquele problema das imagens. Eles falavam assim, bom, a gente vai colocar algumas imagens porque as pessoas não sabem ler. E a gente precisa contar a história de um jeito muito simples. Não é para inventar de fazer igualzinho um ser humano, tem que ser uma coisa bem simbólica, para que você não ache que aquilo é Deus, entendeu? Tanto é que não tinham ainda escultura, era basicamente pintura mesmo. E não colocava no altar. Alegorias. Evitavam de colocar no altar. Como é que se diz? A Via Crucis. Provavelmente foi a primeira historinha. Storytelling, né? Storytelling. Storyboard. Os ícones começam muito simples, mas sempre com aquelas coisas douradas atrás, sempre num ambiente muito etéreo. E tem um detalhe de que todo ícone contava uma história, né? Sim. Mesmo uma única imagem.
Eu descobri isso meio sem querer, porque eu sou devoto da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que, aliás, rapidamente aqui eu vou contar por quê. Eu estava correndo, né, ali pelos jardins, correndo, fazendo exercício. E aí eu passo em frente a uma igrejinha que tem ali, uma pracinha. Que é até meio moderninha, né, mano? Mas ela é bonitinha, ela é bem bonitinha. Que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, a igreja. E eu fiz um sinal da cruz muito concentrado quando passei em frente correndo, e aí dei uma topada num troço e tomei um chão violento, assim. Caiu de Quiquei cara, no chão, caí, me lanhei todo. Falei, essa é a minha santa. Eu fiquei devoto dela. Ela só é representada nesse ícone. E esse ícone conta uma história. Ela está com o menino Jesus no colo, né? E aí tem outras imagens do lado. Cada coisa daquilo é uma catequese, entendeu? O quadro todo é uma catequese. Então tem a sandália de Cristo caindo, ela apontando para Cristo como caminho, entendeu? Tem toda assim, não era só uma imagem que você olha e não, ela exatamente. Tinha uma historinha sempre. Eu vou voltar aqui só para eu ler. O manuscrito que os judeus usavam para fazer a Páscoa deles chamava Haggadah. E esse foi o primeiro... Eu estou colocando a Páscoa cristã é diferente da judaica, que fique claro. Sim, né? É outra Páscoa. É só bom que as pessoas saibam. Uma prefiguração. Mas como nome Páscoa, a primeira vez que fizeram desenhos foi no Haggadah, que é esse livro onde tem as coisas que eles falam. Tá? Isso dos judeus. A Páscoa judaica antes de Cristo. Aí veio a Bíblia, que é a segunda, e aí a gente entra nos ícones, né? Mas quando eles estavam nas catacumbas, tinha um símbolo que é o Quirô coroado, né? Que eles chamam, que é aquele P com um X assim. Ah, sim. Foi a primeira representação da ressurreição. É um símbolo da ressurreição. Tá. O que eu achei interessante perceber é que começa como uma coisa muito, não abstrata, né? Porque você tem as imagens lá, mas muito simbólica, né? E vai virando até, um homem que quase você consegue segurar, assim, musculoso. Se você pegar hoje nas representações do cinema, por exemplo, aquilo ali, né, imagina a diferença do que foi. É uma paixão do Mel Gibson, por exemplo, então, em relação que é o que a gente vai comentar na hora do cinema, né? Vamos falar. Tinha umas coisas aqui que, no começo, o Cristo nem aparecia. As primeiras representações era Maria com a Maria Madalena, as Marias, né? Sim. Fora do túmulo aberto vazio, e os soldados. Que é uma baita de uma... Que é uma imagem que, pelo amor de Deus, né? Depois, Cristo começa a aparecer saindo do túmulo, em pé, no túmulo, como uma pessoa que saiu do túmulo, né? E só no século XIV, o túmulo não tinha mais uma forma romana. Como é que é o nome do nosso amigo? Nosso amigo... Peraí. Nosso irmão, assim, brother... Não, era isso. O Cristo pairando, o Cristo voador lá que aparece em cima, pairando na tumba, é uma inovação italiana do século XIV, olha só. Porque a gente olha essas coisas e acha que a primeira vez que representaram a ressurreição já fazer era... ele alado. Exato. Tanto é que no Concílio de Trento, o conselho se opôs a essas representações flutuantes, porque fala, não, mas Cristo voltou como homem, não foi... Tudo bem, ele depois não virou Superman. Subiu aos céus, exatamente. Então ele pediu, mas, enfim, depois Michelangelo, vários deles fizeram Cristo voando. Inclusive o Rafael aqui. Se bem que ele tá parece que tem uma terrinha ali. Uma nuvem. É uma nuvem. A nuvem tá meio sujinha. Preciso ensinar esse Rafael a pintar aí. O cara não é muito bom nisso. A perspectiva não é o forte dele. Né? Então, depois começa o barroco, que é aquela coisa que dá vontade de lamber, né? O negócio que é tão colorido, cheio de detalhe. É um filme, praticamente. Só que é um filme parado. A forma de... Então você pega fotos, Caravaggio... Né? São fotos, praticamente fotos. Caravaggio Só que os caras com a imaginação dos... Enquanto isso, no meio as primeiras vezes que as pessoas... Que a gente tem história do ovo, de dar ovo de Páscoa, tem os pagãos lá, aquela história, mas que a gente consegue identificar na Europa, sabe?
é já perto do século XIV, XV. Não é um negócio que veio dos pagãos e veio, todo mundo fazia isso todos os anos e tal. Não, foi uma coisa que começou, foi introduzido meio que junto com o Renascimento ali. Mas é engraçado porque esse sofrimento nosso que a gente tem de descobrir que as coisas não são como o Renascimento colocou, porque a gente acha que é tudo, né, desde sempre. É essa coisa de você falar, né, de você estar descobrindo a história, né, que é negada para nós, né. A gente passou a vida com essa história sendo negada. Por isso que as gerações de agora acham que o mundo foi feito para eles, né, que não tem nada que veio antes. Que né? começou A nossa em 2000. geração, exatamente. A nossa geração passou um pouco por isso, mas a gente tinha esse período de mais ou menos 400 anos aí, né, que abarcavam a nossa história. Mas para trás, a Idade Média que é uma... Não só negada como detonada. Vilipendiada. E foi o momento das catedrais góticas, que você olha aqui e você fala, como é que pode ser a Idade das Trevas? Das Trevas. Você olha para Notre Dame, para as igrejas. Não, as próprias... Pega a própria arte, a arte medieval, ela é extremamente colorida. Você pega extremamente belíssima. Florida. Eu sugiro vocês... Luminosa, né? Luminosa. A Lamentação do Giotto, que parece meio icônica no sentido de ícone, mas ela já tem uma profundidade, já tem um colorido assim espetacular. Aquele Jan van Eyck, sabe que tem que é um cachorrinho, tem dois caras e um quadro atrás, que o quadro, dentro do quadro tem o reflexo com a pintura, é um negócio assim. Não, é muito louco. É muito bom. E isso é a Idade Média, né? Isso tem o Bosch, tem um monte de cara que... O Bosch me assusta um pouco, mas é bom. Qual a série? Aí, cara, a gente entra na Renascença, que aí todo mundo já conhece, mais ou menos, né? Que é o Michelangelo com a Pietà, né? que é uma das coisas mais maravilhosas. Aquilo é emocionante. E olha que eu vi uma réplica. É uma réplica perfeita. Você viu lá, né? Ao vivo. Foi uma das... Pena que eu não era convertido. Isso me impressionou, porque é uma coisa de arte. Eu sempre gostei de arte. Que é impressionante. Já seria, exatamente. Por si só. Mas eu tava lá no túmulo de Pedro, cara. Nem... tudo bem. Mais um túmulo. Mas, pô... O Quinto Elemento vai levar a gente pra lá. Quem sabe. Quem sabe ano que vem a gente faz o nosso especial de lá. Sim. Exatamente. Na Santa Sé. Aí tem a Última Ceia de Da Vinci. Você vê que as coisas mais icônicas, também vou falar de novo, do Renascimento, representam a Semana Santa, né? A Páscoa era muito mais bem representada nessa época do que o Natal, por exemplo. Né? Sim, porque a crucificação... a Virgem tem vários, mas assim, a crucificação sempre foi muito retratada, né? A Via Crucis, todo esse processo. E a ressurreição também. A ressurreição ainda tem muito curioso, né? Porque hoje o centro é o Natal. É o Natal. A gente até estava comentando isso antes, que aí uma análise até sociológica desse mundo decaído, o Natal é uma época de troca de presentes, mas de vários tipos, né? A Páscoa ela é mais concentrada no chocolate, né? Então talvez por isso o cinema, porque o cinema e o comércio estão sempre muito o cara lança filme de Natal com o Bloomingdale's, né? Você vai na Bloomingdale's, não sei. Então você até para se verificar, se estudar isso, que essas representações da Páscoa foram deixando de acontecer no cinema, nas artes, né? Então, como a gente é um mundo voltado para o material e para o capital. E aí o Natal cresceu, né? O Natal virou que tem mais esse espírito, acabou. Esse espírito comercial, não religioso. Então, o senso comum, a impressão geral é que a Páscoa não tem a importância do Natal. Exato. Talvez seja mais importância. Sim. A vitória. Porque nascer, todo mundo nasceu. Agora, ressuscitar, não é para qualquer um. Foi para poucos. Poucos não, para poucos, para pouco. A gente um dia, se Deus quiser, mas por enquanto foi só um. Aí, quando chega o fim do século XIX, começo do século XX, ovo e coelhinho, cara. Você não acha mais nada. Tem um ou outro, assim, da crucificação, porque a crucificação realmente é um tema que nunca saiu da arte. Mas para Páscoa, assim, aí entra ovos Fabergé, que é... sim, dos aliás, cursos lá. Você sabe como é que é essa história? Foi na Rússia, Alexandre II, Czar. Ele um dia chegou e falou, vou dar um ovo de Páscoa para minha senhora.
E pegou, fez aquele... Ô, Fabergé, faz aí um ovo de Páscoa. Aí o cara fez um ovo... Que era um cara que fazia joia, né? Lista de joia. Fabergé é o maior joalheiro da época lá, daquela região. Sabe que eu vi esse ovo ao vivo. É mesmo? Você não estava junto? Não. Teve uma exposição na FAAP. Eu levei a sua avó para ver. Legal. E estavam todos os ovos. Cara, esse negócio. Eu acho que hoje são 50 e poucos, de 62. O que sobrou lá, porque os comuns vai no Mercado Livre, procura lá. Você sabe que o mais caro custa 170 milhões. O mais caro? É, o mais caro. Pô, então mais barato. Então eu vou dar uma pesquisada mais barato. Uns 80 milhões. Mas de dólares, né? Na Amazon. Não, é reais. Não é... Mas, cara, é um ovo, né, bicho, desse tamanho. Não é 170 milhões. Pô, deixar na frente só, né? Deixar no criado mudo. Não pode falar mais criado mudo, desculpa. Mesinha de cabecinha. E aí, eu até coloquei aqui, depois se o pessoal puder colocar o link aqui embaixo, um link que mostra 20 cartões de Páscoa de 1900. Que legal. Dos anos 1900 ali, no começo do século. E é só coelho, cara. Só. Já? Não tem Jesus. Em 1900 não tem Jesus. Basicamente, cartão de Páscoa já é o eco da cultura. Da cultura, exatamente. Renascentista, enfim. E é engraçado... Iluminista. Quando você vê até hoje, quando você busca nos coisas mais populares, tipo Wikipédia ou nesses... Também. O cara fala assim, a Páscoa é onde você... É um feriado cristão, eles sempre colocam isso. No hemisfério norte costumam trocar... nos Estados Unidos costumam trocar ovo e coelhinho. Na Europa, eles fazem umas procissões e tal. E no Brasil, e na América Latina, aí sim é a Páscoa mais cristã que a gente conhece. É onde é mais forte. Tá na América Latina? Porque também, né? Agora, por outro lado, nós somos o maior país cristão, teoricamente, do mundo. Né? Ou eu tô errado? Esse dado ainda valia quando eu era moleque. Eu acho que é o maior, ainda é. Mas se não for, mas é um dos maiores, mas né? IBGE, né? Cristão ou católico? Cristão. Cristão geral. Em geral. Mas é curioso, cara, que quando você vai buscar coisas feitas no Brasil, é muito pouco. Você não tem. A Páscoa aqui no é menos representada. Mas enfim, mas quando você vai ver, por exemplo, Bom, vamos chegar aqui no século XX, aí mudou tudo, né? As nossas catedrais hoje são os cinemas. Quer dizer, o lugar onde o pessoal aprende a cultura e o imaginário é no cinema, agora quase no videogame, né? Já estamos entrando na era videogame. Mas não é mais... Aí a Páscoa desaparece de vez. Não é mais nas igrejas... É engraçado. No cinema, eu acho que ela não desaparece, não. Não, falei no videogame. Sim, no videogame já era. Aí não, mas tá começando, quem sabe. Mas eu acho que... gaming que você... Enfim, você é o coelhinho, aí não adianta. Tá. Você tem que apertar ressuscitar. Você fazendo agora. Muito bom. Filme. Então, aí começam os filmes, Então, o cinema eu acho que está bem representada a Páscoa no cinema. Quer dizer, a Páscoa cristã, não, né? Mas a ressurreição, né? Mas a ressurreição, a Paixão de Cristo tem vários. A gente acha que só tem o do Mel Gibson. Não. Tem muita coisa. Tem várias. A propósito, desculpa. Um dos primeiros longas-metragens, que só podia ser americano, é a Paixão de Cristo, entendeu? E a história, né, cara? Não, na verdade não é a Paixão de Cristo, desculpa. É da manjedoura à cruz. Bom, mas então aí ela conta a história, tem a paixão, sim, lá no meio, mas conta a história de Cristo, um longa-metragem. O cara é ousado, né? E foi a primeira Paixão de Cristo no cinema, foi essa. De um americano que apresentou para uma plateia minúscula, cinema mudo, plateia minúscula em Londres, e aí diz que ele viu a reação da plateia, ele disse que é muito legal, eu nunca vi. Deve ter até no YouTube. Deve ter, tem no YouTube, tem bastante, aliás. E ele viu a reação da plateia, falou, vamos comercializar isso, grana também, né? Falou, vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer E aí lançaram nos Estados Unidos, foi um sucesso estrondoso.
Não, aí você vai pro cinema, você tem... Você sabe que na Idade Média, depois, tinha filmes, o pessoal... tinha filmes muito bons. O pessoal fazia muito no teatro também e não faziam a ressurreição porque não tinha como. E aí a tecnologia de abrir o fundo, o cara conseguir fazer, eles começaram a representar no teatro tarde por causa da tecnologia, quando apareceu... Mas como não tinha como? Porque eles matavam o cara de verdade? Não, a tecnologia para o cara subir, dar aquela... sim. É engraçado. O que vai diferenciar ele dos outros? Que sim, tinha que acender. Né? O teatro, ele teve um período de, assim, praticamente desapareceu do Ocidente, assim. Ele herdou aquela cultura do grega, pegou alguns latinos, né? Tem uma peça do Sexto Gramáticos, inclusive, que é do Hamlet, que antecede a versão do Shakespeare. Mas aí quando ele volta justamente como representações bíblicas. Olha só. Né? Os grupos, eles iam de cidade em cidade representar a paixão, representar o nascimento, representar várias coisas, assim. Então ele ressurge com essa ideia meio até pedagógica de você apresentar. Sempre foi, no fundo. Não, a arte é pedagógica. A arte verdadeira, ela é profundamente pedagógica. Eu falei num dos primeiros longas-metragens, foi essa história de Cristo, e o primeiro livro foi a Bíblia, né? Quer dizer, a ser impresso. O primeiro impresso foi a Bíblia. A Bíblia, é verdade. Quer dizer... não é qualquer historinha, né? Não é, né, bicho? Não é coincidência. Né? Aliás, é o livro mais vendido até hoje. É o maior best-seller do mundo. E tem gente querendo proibir em escola, né? Só por ser o livro mais importante da sua sociedade. Da história do Não, porque é mais importante você ensinar um moleque sobre turbomacho tecnofascismo sobre a paixão e a vida de Cristo, que é só amor, né? Mas voltando... Amor e mistério. Amor e mistério. Eu acho que tem um componente dessa coisa do coelhinho e ovo, que começou a virar só isso mesmo, com a infantilização da sociedade como um todo. Tá todo mundo muito infantilizado. Ela vem se infantilizando, e aí, mesmo o Natal ficou... Você não tem aquela coisa de encarar a morte, e a Páscoa é encarar a morte. Tudo bem que tem a ressurreição, mas você encara que até Deus, nós matamos até Deus, né? A própria quarta-feira de cinzas, né? Que é o momento de você, né, vá ao pó, né? Você usa a representação do pó na tua testa, entendeu? Então virou você vai virar isso. Sabe que aquele pó é feito dos ramos do domingo de Ramos. Ele é queimado do domingo anterior. Não, do ano anterior. Domingo de Ramos. O lado da coisa parecia uma tintinha, mas tudo bem. Não, mas fica, né? Agora, no cinema, a gente lembra sempre dos clássicos. O Rei dos Reis, que é horrível. Fui assistir com a molecada, achando que ruim. Parece um teatro de escola. De criança. É muito ruim, coitado. Mas é bem feito e tal, mas um cara chamado Nicholas Ray. E tem ainda o outro Rei dos Reis, né, do Cecil B. DeMille. Ele foi lançado em 1927 e é mudo. Ainda é do cinema mudo. Esse é bem melhor do que o do Nicholas Ray. Eu achei bem mais legal, eu gosto mais. Mas nessa linha tem o do Franco Zeffirelli. O Franco Zeffirelli foi uma minissérie para TV. Legal. Quer dizer, não sei se foi no cinema também, mas é uma minissérie. E que foi pro cinema. Eu acho um dos mais legais da história de Cristo. A Maria é muito bem representada. Quando ela tem a anunciação, é emocionante. Eu acho um filmaço, assim. É muito menos... É muito mais legal do que o Rei dos Reis, que eu achava que era, nossa. Enfim. Mas é curioso, vários passam, né? O próprio Ben-Hur passa pela... Então, tem um agora de 2016. 2016 se chama Ressurreição. Ressurreição, eu vi o... Você chegou a ver? Não, eu não consegui ver a tempo, mas é a história de um guarda que está investigando, estão falando que Cristo ressuscitou, e ele fala, vamos investigar um romano. E aí... Isso eu acho um exercício de imaginação muito legal. Aliás, eu fiz essa pergunta no dia que nós fizemos a representação do que se comeu na ceia. Falei, quem cozinhou? Ninguém fala, né? Os cozinheiros estão sempre coitados. Mas... em segundo plano. Então não. Eu sei que não é a Páscoa cristã, mas tem um filme que é muito legal de ver, até para saber das origens, que é o desenho, para ver com a molecada, O Príncipe do Egito. É bem legal. Que, cara, eu fui ver com a minha filha recentemente, eu tinha visto antes,
mas eu falei, pô, será que eles vão contar mesmo? Que mata primogênito, não sei o que. Ela ficou bastante impressionada. Que é do Moisés ali. Que é do Moisés, exatamente. É da DreamWorks, engraçado. A DreamWorks, eu acho que ela tem uma ligação com a Sony. Tem vários filminhos meio cristãos, assim, tipo, tem aquele da Estrela de Natal, que é o burrinho. Que é bem bonitinho. E é bem assim, não tem palhaçada com o cristianismo. Exato, legal, isso é bonito. E eu acho bacana. A gente tende a ficar muito... Pé atrás, Não, mas muito feliz quando você vê que sim. por exemplo, qualquer cara... É uma alegria, um cara que, se converte, se o cara é famosão. Porque realmente é um soldado importante, né? Nessa batalha, né? Porque é um cara que repercute muito mais que nós. A gente faz um trabalhinho meio de formiguinha, né? O cara tem um poder muito maior. E tem um outro filme. Você quer falar mais? Eu ia falar como o Mel Gibson, né? O Mel Gibson, pô, o trabalho dele na Paixão de Cristo, o que o ator que fez também, que se converteu, o próprio aquele Marv Albert, que era um dos meninos do New Kids on the Block, um desses programas também. Mark Wahlberg, uma coisa assim. Também, esses caras são baitas, eles têm um grande poder justamente. Porque arrastam muita gente. Cara, você sabe que aquele menino do Two and a Half Men, que também pura virou sacanagem aquilo. Mas o dele é meio seita, não é não? Eu não sei. Eu acho que o dele era meio seita, o cara tinha entrado. Ele pediu pra sair do programa porque, só tem sacanagem. Mas ali... Não, sim, é humor. Mas tem outros, assim, que estão saindo do armário, né? Do armário. Hoje em dia a gente fala aqui. Então, mas é meio isso, né? Outro filme que dá uma sequência, quer dizer, eu não sei se isso está na Bíblia depois, se tiver, vocês me... Ninguém sabe o fim que deu Barrabás. Né? Eu acho, pelo menos eu não sei, sou ignorante. Eu também não. Mas eu não sei, eu acho que na Bíblia não se fala, quer dizer, ele é solto e tchau, né? Trocado por Jesus. E aí tem um filme chamado Barrabás, que conta a história dele, inclusive de uma conversão. Ele acaba se convertendo? Ele se converte. Ele se converte e morre na cruz. Que legal. No filme. Que legal. Não sei se que legal. Não, se bem que morrer na cruz martirizado... História de... E é o Anthony Quinn que faz Anthony o Quinn. Barrabás. Já era velho naquela tenda. Já era velho. Aí, a gente nem vai citar os filmes de coelhinho, tem um monte. Origem dos Guardiões. Eu queria fazer só uma referência pouco ortodoxa aqui. Uma indicação pouco ortodoxa, não. A Vida de Brian. Então. A Vida de Brian é controverso, mas eu acho que é super respeitoso. É uma brincadeira absolutamente respeitosa. Aliás, Jesus aparece uma vez... Sim, e é super respeitoso. Você vê que ali eles fazem a brincadeira, mas ali, entre eles. Mas ninguém zomba de Cristo. E detalhe, tem vários momentos ali em que eles zombam da cultura de agora. Quando eles estão no circo lá, que uma dessas, agora eu quero ser chamado de fulano. Loreta. Eu quero ser mulher agora. Por que você é mulher? Não sei o quê. Muito moderno. Cara, é totalmente... Eles tiram um baita sarro disso. Os corações mais sensíveis... podem, mas eu acho que vale a pena se você tem... Molhem os seus corações com um pouco de humor. Humor, né? Sem humor a vida não tem sentido. O humor derrota o mal. Ajuda a derrotar. O diabo não gosta muito. Falando agora rapidamente, pra gente terminar, que já tá meio longo. De música, tem a Paixão segundo São Mateus do Bach. Tem Aleluia. Aleluia. É uma música de Páscoa. Sim. Né? Foi feita música de Páscoa. Handel, né? Tem a própria Aleluia que a gente canta no coral lá. Aí tem várias. Tem várias aleluias. Aleluia. Mas essa é famosa, né? O pessoal acha que uma coisa deu certo. Aleluia. Não, é a ressurreição, cara. É meio isso. Se você for pensar, a Páscoa é o que deu certo na nossa vida. Verdade. E agora, tem muita música moderna, não. Então, tem muita música americana. Aliás, não só moderna. Tem os country, teus amigos lá. Tem coisa legal pra caramba. Tem um gospel americano. A gente não falou do filme que não tem nada a ver com Páscoa, né? Que a gente tava falando daquele musical do Fred Astaire, né? Com a Judy Garland. O Desfile de Páscoa. Eu também fui ver achando que tinha nada. Pano de fundo total. É só pra falar. É um filmaço. Não é a primeira cena do filme, que é ele numa loja pra comprar o coelhinho, é uma das melhores cenas de Hollywood, da história. Tem a Paixão segundo São Mateus do Pasolini, que também é filmaço, mas é meio de arte, hein, pessoal? Se você gosta de... Não esperem... Ele pegou pessoas que não eram atores, pessoas comuns da rua,
e para posso fazer mais uma indicação, uma das coisas mais lindas que existem, porque tem Cristo crucificado, é o Marcelino Pão e Vinho. Ah, sim. Marcelino Que Pão e Vinho. beleza que esse filme. Coisa maravilhosa. E ele vê o menininho conversa, né, com porra, bicho. Muito emocionante. É emocionante mesmo. Tem filmes que não falam necessariamente de Páscoa, mas são Páscoas. A felicidade não se compra. Sim. É a Páscoa do cara. O cara vai pro inferno, né, desce aos infernos e ressuscita. Volta. É um filmão de Páscoa. Eu acho que devia ser mais um filme de Páscoa que um filme de Natal, verdade. porque nos Estados Unidos eles passam no Natal. Passa sempre, pode passar sempre. Pode passar em qualquer época. Vejo. Aliás, Páscoa é todo dia, né? Se você pensar bem, Exatamente. A sua Páscoa, Cristo está com a gente todos os dias. Então, as músicas, eu achei uma coleção de disquinho. Eu fiz um playlist para vocês, que nem a gente fez no 1001 Discos, para 1001 Músicas Brasileiras. Eu fiz de Páscoa. Tem coisas lá. Americano, mesmo hoje, tem umas músicas muito bonitas, assim, que os caras, eles têm muito a manha de fazer. Eu não conheço, infelizmente, aí é um problema meu, eu não conheço muito o gospel brasileiro. O que eu fui pesquisar, achei muito cafona. Tem uns caras bons que eu já conheço, mas não achei nada de Páscoa. Então, eu vou ficar devendo essa parte. Vou até me comprometer a não esqueça que a Panela gravou praticamente um gospel instrumental, né? Mas não é de Páscoa, né? Tá na hora da Panela usar a sua criatividade e criar um disco chamado É Páscoa. É Páscoa. Não, mas você sabe que eu pensei nisso? A gente não pensou tem no várias Brasil. vezes. Então, pô. Nada parecido. Vamos E falar disso, né? disso. Hoje de manhã no chuveiro eu pensei numa música. Alguma coisa. Bom, não é ruim falar de música. Tem uma... música só vendo. Rapidamente, só para pegar o embalo de música e tem um filme chamado Godspell, que é um filme de orientação protestante. É a Paixão de Cristo. Só que moderna. Se passa em Nova York. Nova York completamente vazia. As músicas são boas. As músicas são belíssimas, assim, são muito bonitas. Legal. Mas é um Jesus hippie, o cara tem um cabelo... meio palhaço. Ele se veste de palhaço. Tem uma... o filme é muito hippie. Muito anos 70. Muito anos 70. Agora, mas é muito bonito. E conta a história, não tem nenhuma lacração, tirando o jeito dos caras. Agora, você sabe qual é a minha experiência mais profunda com a Páscoa? Primeira, né? Depois foram outras mais profundas. Mas a primeira vez que eu tomei conhecimento da Páscoa como Cristo ressuscitado foi ouvindo sem parar. Ouvindo, assim... Acho que eu devo ter ouvido mais de 100 vezes o Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar. Eu não só ouvi muitas vezes, e assim, ouvindo de novo, não é, também, é o que está meio que nos textos, tem uma outra tem as discussões de Judas com Jesus, que ali de Judas é meio que tratado, meio comum. Mas as músicas, é uma ópera, né, inteirinha, uma ópera rock. No cinema é um lixo. Não vê o filme. Não. É que Andrew Lloyd Webber. Mas ele é o diretor também do filme? Não, ele fez o musical com o Tim Rice. Tem o filme, né? Tem, mas o filme é horrível, não assistam. As músicas, inclusive, no filme são mal arranjadas. As vozes são... A melhor é a de Londres, a Sinfônica de Londres, se eu não me engano. E eu realmente participava da morte de Cristo ali, eu ouvia todo o Calvário, o sofrimento, todas as histórias bíblicas do Novo Testamento, a partir da paixão, porque é a paixão, né? Basicamente é quando começa Segundo eles juntam Marcos e Mateus. Eles fazem uma mescla dos dois evangelhos, mas assim, segue muito a risca, inclusive as palavras. Algumas frases que eu achei que eram deles, eu li depois na Bíblia e falei, caraca, mas tem isso mesmo lá? Que louco! Muito bom isso daí. E é um rock. Sabe quem é o Cristo? É o Ian Gillan, que era do Deep Purple. O cantor do Deep Purple. Caramba. É muito Agora, bonito. você vê como a cultura pop, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A gente tem que bater na cultura pop, cara. Porque a cultura pop me trouxe pro cristianismo, de certa forma. Claro que tiveram outras coisas. Na verdade, foi Deus, né? Mas ela foi um instrumento. Foi um instrumento. Então, um caminho. Vamos para os livros, só para fechar, então. Como que foi representado nos livros? É mais meditações. Então, a gente falou, né? Ainda não, aqui não. Não. Nós falamos aqui que tem pouca coisa. Que tem pouca coisa. Tem mais as meditações pascais, né? Do Santo Tomás de Aquino, do Santo Afonso de Ligório.
Tem a preparação de Páscoa do C.S. Lewis. Do C.S. Lewis você tem algumas, né, da vida de Cristo, né, alguns livros sobre a vida de Cristo. Sim, tem bastante. Tem o Fulton Sheen, tem o Ernest Renan, se eu não me engano. E tem o Vida de Cristo do J. Pérez de Urbel também. Esse cara faz um negócio interessante. Ele faz uma mescla ali de literatura, ele escreve muito bem. É um baita escritor. E ele usa também a imaginação do que pode ter acontecido em tal situação, naquele dia. Então, provavelmente Cristo, vendo o verdejar das plantações de não sei o que lá, ele deve ter, enfim, ele faz um exercício de imaginação muito legal. Mas ele conta a história de Cristo, assim, todo baseado no Evangelho. Eu me lembrei de um, nem sei se é bom a gente falar aqui, que é aquele do Gore Vidal, né? Ao vivo do Calvário. Pô, é um livraço. Eu acho muito bom também. Mas tem aquela coisa Gore Vidal. Gore Vidal. Mas ele, o que ele faz? Ele faz uma representação jornalística, né? Ele faz como se fosse um evento jornalístico ao vivo do Calvário. Então o livro se passa como se fosse assim, alguém, uma rede de televisão narrando aquele acontecimento. É bom. Bom, e eu diria que o Banquete do Cordeiro do Scott Hahn muito legal, porque ele faz esse paralelo com a Páscoa judaica e a nossa Páscoa, a última ceia, em que Cristo é o Cordeiro, e a tese do livro é mais ou menos assim, entre outras, dizer que Cristo deixa bem claro, por sinais, qualquer judeu da época teria certeza que ele era o Cordeiro de Deus, porque ele faz toda a sequência que os judeus fazem para tomar o primeiro cálice, não sei o que, e o último, quando se mata o cordeiro, ele não tanto é que ele fala, tem 3 ou 4, não sei quantos cálices que você toma durante a noite da Páscoa, e o último cálice é quando você mata, quando tem o sacrifício. E aí ele fala, pai, afasta de mim esse cálice, porque ele quer, né? Bom, vocês que leram a Bíblia sabem. Eu queria finalizar então essa conversa falando o seguinte, que quando você representa uma história artisticamente, né, você está fazendo com que as pessoas imaginem essa história, de preferência de uma forma mais profunda do que imaginaram antes. Então, você tinha primeiro a Bíblia. É uma história crua ali. O jeito de escrever ali é muito particular. Aquilo, um conjunto de regras gerais. Seria o manual de instrução do ser humano, né? Às vezes não basta só o manual. Você precisa especificar um pouco mais. Né? Então, você pega toda a história da literatura, estou falando mais do que eu conheço, como o próprio Northrop Frye fala, que são todas praticamente tiradas ali da Bíblia. Todas as briga entre irmãos, briga entre... sim, tá tudo lá. Só que lá está esquemático de uma forma mais geral. Aqui você acrescenta as paixões humanas, tudo isso que é o que nós somos, né? E não só, você traz também, né? Você pega aquele sentido e fala, em 2023 uma pessoa fez algo que se conecta com aquilo. É isso que eu queria falar, a gente precisa produzir arte, né? Nós artistas, vocês artistas, os artistas em geral, precisam produzir coisas sobre a Páscoa, né? Porque, você sabe, se a gente não fizer, ninguém vai saber o que aconteceu. E tem coisas antigas muito bonitas, mas a gente precisa falar com as pessoas de hoje, né? E até por causa disso, a gente trouxe aqui 2 obras de artistas agora, que estão aqui com a gente. Um é o Andrei Galli, que fez essa escultura de Jesus aqui. E o outro é o João Filho, o grande poeta. É um cara incrível, muito gente fina também, escreve maravilhosamente, e ele fez uma poesia sobre a Páscoa, e essa poesia ele incluiu no livro Rezas, que ele lança esse ano ainda, tá? Então fiquem ligados, João Filho, livro Rezas. É uma maravilha, João Filho é um grande amigo nosso. Não percam que essa semana ainda tem coisa muito legal do Quinto Elemento, e a gente espera vocês aqui. Grande abraço. Um abraço. Abraço. Boa Páscoa. Ele entrou quando o mestre repartia o pão entre os apóstolos. Os 11 temeram a figura tão sombria, milênios ao andar, rosto de bronze. Surgido de lonjuras, mal vestia, trapos sujos na pele de elefante. No corpo seco, a culpa perfazia cansaços de quem quer, porém não come. Pesado como a terra e gesto mudo,
perdeu a voz de tanta solidão. O tempo não lembrava do seu vulto. Curvou-se inteiro, e o mestre, com as mãos chagadas da paixão, tocou-lhe o busto. Seu exílio acabou, meu pobre Adão.